4 séculos antes de Cristo, Hipócrates, que hoje é chamado de pai da medicina, já dizia: o corpo cura por si mesmo. O médico é só um assistente da natureza. 2 milênios e uma revolução industrial se passaram com a consolidação da ciência e grandes avanços em tratamentos para doenças que antes eram sinônimo de fim da vida. Mas e as práticas milenares de cuidados com a saúde, onde ficam no mundo ocidental moderno? Será que essas práticas podem ser questionadas na sua eficiência quando tratam da saúde e do bem-estar de pacientes? E mais, será que a ciência já encontrou entre seus métodos meios para entender os resultados que essas práticas alcançam? É sobre tudo isso que a gente vai colocar em discussão no Sala de Convidados, que começa agora. Na verdade, não são tratamentos, são práticas integrativas complementares. Se você não aborda o indivíduo como um todo, você não chega na causa das doenças. É muito gosto pessoal, acho complicado isso vir por uma indicação médica. O rigor que se exige nessa comprovação é muito mais alto para essas coisas estranhas do que o rigor que se exige para as próprias coisas da medicina. E é como se, então, o que não é tecnológico, ele não tem valor. Que já demonstram milhares de estudos comprovando a efetividade dessas práticas. Ela não vem para substituir nenhum tratamento e ela deve ser prescrita por um profissional habilitado. Ciência também é um arcabouço de conhecimentos. Comigo hoje, conversando sobre práticas integrativas e ciência, Daniel Amado, assessor técnico do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde. Matheus Macedo, médico Ayurveda. E Iracema Benevides, médica antroposófica e representante da rede Pix Brasil. E você, utiliza práticas integrativas para a sua saúde? Conta aqui pra gente essa experiência ou o que você acha dessa discussão sobre a comprovação científica dessas práticas. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixe de participar. Daniel, Matheus, Iracema, doutores, que prazer ter vocês 3 aqui com a gente e que bom a gente poder trazer essa discussão para trazer um olhar realmente do que é bom em cada momento para a nossa saúde. Vou começar com você, Daniel, falando um pouquinho da integração das práticas no SUS, né? O SUS, as práticas integrativas já estão, as PICs, né? Já estão no SUS há algum tempo, não sem alguma polêmica ou bastante polêmica, tem sempre alguém questionando, criticando, o governo não deveria gastar dinheiro com ervinhas medicinais, a gente escuta bastante esse discurso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do porquê que elas estão no SUS e qual a importância delas no SUS. Yasmin, tudo bem? É ótimo estar aqui com vocês nesse programa. Esse debate se dá, né, desse questionamento, até porque essa política ela é muito recente, né? Ela tem 17 anos, né, dessa política e do ponto de vista da saúde pública, das discussões, isso é relativamente recente. Mas a entrada dessas práticas no SUS vem como uma diretriz da Organização Mundial da Saúde, que desde a década de 70 valoriza esses conhecimentos tradicionais e entende que os povos só vão alcançar, né, o estado de saúde, né, que a OMS coloca, né, a partir da integração dessas práticas nos sistemas oficiais de saúde. Então, a partir dessa estratégia da Organização Mundial de Saúde, dessa direcionamento, é que o Ministério da Saúde do Brasil iniciou, né, uma discussão da implementação dessas práticas. No Brasil também isso vem como uma demanda social, que desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, um evento importantíssimo, né, que é onde se foi, né, construídas as diretrizes do nosso Sistema Único de Saúde, já tinha a demanda do reconhecimento dessas práticas naquilo que viria a ser o SUS. Demorou 20 anos, né, dessa 8ª conferência lá de 86, para que se tornasse uma política pública, né? Então ainda é algo que tem muito debate, tem muita construção social, mas ele tem um direcionamento da Organização Mundial de Saúde e do interesse da própria população nas conferências. E veja só, na última conferência, também há o pedido da sociedade como um todo, né, no fortalecimento dessa política, principalmente a partir da atenção primária, da estratégia de saúde da família. Então, é uma política social em construção. Matheus, por que parece tão difícil integrar o antigo com o moderno? Por que na hora que se inicia uma medicina baseada em evidências científicas, parece que a gente precisa descartar tudo que estava antes?
Por que a gente precisa discutir isso hoje para olhar para isso tudo com a integração que as práticas sugerem? Eu acho que, bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui junto com vocês tendo essa conversa hoje de manhã. Ciência demora tempo, então sempre que você está querendo construir um arcabouço de evidências decente, você precisa ter paciência, e eu acho que paciência é das coisas que a gente menos tem, né, na vida hoje em dia. Você faz medicina de Instagram e de Facebook, né? Tipo, você viu que saiu a última matéria que prova que não sei o que, não sei o que lá, e aí tem que vir alguém dizer, calma, é um estudo não é a ciência inteira, né? A gente está tentando ver um melhor equilíbrio de evidências. Então, eu estudei lá na Índia, né? Fiquei quase 7 anos me formando em medicina lá com especialidade em Ayurveda. E o que eu acho interessante do Ayurveda é que a gente tem livros de 3.000 anos, 4.000 anos falando de evidências, observação da realidade, documentação de evidências. Então, a ideia é que a gente tenha um pouquinho de paciência, né? As coisas demoram. Acho que quando o Daniel comentou, né? Tem só 16 anos, né? Tem só 40 anos que a gente está falando disso. Eu acho apropriado falar só. Porque a gente hoje no mundo esqueceu, né? A gente acha que 10 anos é muito tempo, que uma notícia que saiu anteontem, ela muda todo o campo de evidência científica. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de paciência, eu percebo. Iracema, você é médica de família e a medicina de família, ela traz essa possibilidade de observar o paciente não só através de sintomas, mas através do seu estilo de vida, né? O que também se integra muito bem com as PICSs. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diálogo da medicina de família com as práticas integrativas e o quanto que isso é importante para a saúde coletiva. Obrigada, Yasmine, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui, também com os colegas aqui, experientes e sábios, né? E seu interesse também. Então, a minha história biográfica com a medicina de família, ela começa um passo antes com minha super especialização em cirurgia. Nossa! Eu entrei nesse caminho como paciente, exatamente porque talvez há 30 e alguns anos atrás, quando eu me formei, os antialérgicos, eles eram sedativos, né? A gente não tinha medicamentos, talvez, de categorias que estão hoje, e como cirurgiã e plantonista, eu falei, olha, alérgica dessa forma eu não vou conseguir me tratar, eu vou me tratar com um modelo que eu não conheço, mas eu espero que me ajude. E eu fui procurar e encontrei a medicina antroposófica e a homeopatia como paciente. E passei a estudar como hobby. E depois de algum tempo, eu pensei, como eu não aprendi isso na faculdade, eu não quero ser cirurgiã. Eu queria ser cirurgiã porque eu achava que era a coisa que resolvia melhor o problema das pessoas. Eu estou descobrindo que existem outras abordagens, porque então eu tive essa vivência como paciente e isso mudou a minha concepção de saúde, modelo saúde-doença, do que eu aprendi como acadêmica e do que eu vivenciei como paciente no outro modelo terapêutico. Então, eu gosto de começar contando isso porque é um pouco surpreendente. E realmente eu acho que eu fiz uma trajetória de ampliação do meu conhecimento médico e me apaixonei mais ainda pela medicina. Que coisa boa. Vamos conversar mais sobre isso aí ao longo do programa. Mas olha só, gente, a repórter Juliana Duarte foi ao centro do Rio para ouvir opiniões sobre as práticas integrativas. E olha, o que ela traz dessas opiniões rende muita discussão. Vamos ver. Bom, se por um lado há quem defenda o uso de terapias alternativas para a diminuição de sintomas, por outro, há quem condene as práticas integrativas e complementares em saúde por faltas de evidências científicas. Eu estou no Rio de Janeiro, no centro da cidade, para saber como as pessoas percebem esses tratamentos. Homeopatia, meditação, acupuntura, qual que é a sua percepção sobre esses tratamentos? Na verdade, não são tratamentos, são práticas integrativas complementares. E que vem para, como o nome já diz, trazer outro olhar sobre o conceito de saúde.
Eu acho que explora outras técnicas além das medicinais científicas que conhecemos, né? Eu acredito que elas acabam indo para um lado da fé, do gosto pessoal. Como não tem uma comprovação científica com rigores de ciência mesmo, eu acredito que quando a pessoa busca por ela mesma querer, são válidas, mas não acredito que seja uma coisa que dentro do sistema de saúde, por indicação médica, eu acho válido, não. Eu acho que é válido, né? Sempre é bom ter uma outra opção, né, de tratamento. Tudo placebo. Eu acho maravilhosas. Inclusive, uma época na minha vida que eu estava muito nervosa, um pouco antes de eu me separar do meu marido, eu fui fazer yoga. Foi muito bom para eu relaxar, para minha cabeça eu tomar a atitude certa. Você já usou alguma prática integrativa? São 29 as que o SUS oferece. Você já usou alguma delas? Já sim, já usei várias. O que eu mais utilizo é a acupuntura, mas já utilizei reiki. Já tive a oportunidade de testar com a minha filha pequena, né, na época de pediatria, que a alopatia não funcionou tão bem. Ela tratou a alergia com homeopata e funcionou super bem. Já fiz uso, sim. Já fiz uso, inclusive, da moxa bustão, né? Que é o quê? Que é uma erva da China. Eu estava com dificuldade de andar e aí, como eu estudo com a professora Raquel Terra, eu comecei a aplicar em mim mesma. Eu sentia fraqueza de perna, eu tinha muita fraqueza de perna, eu urinava 7 vezes à noite, não dormia, insônia, e aí eu comecei a analisar, pensar e estudar muito e coloquei em mim. E hoje eu estou andando, graças a Deus. E a minha percepção é que eu me senti melhor com elas, né? Inclusive na minha família, a minha mãe, ela estava passando por um problema de chikungunya e ela, já uma senhora de 84 anos, ela fez acupuntura e ela adorou, ela se sentiu muito melhor. Eu já usei, algumas eu achei que foram legais, outras não, mas é muito gosto pessoal. Acho complicado isso vir por uma indicação médica. O que você procurou? O reiki foi muito por uma questão de complementação do yoga, uma coisa para acalmar mesmo, assim, ligado a algumas práticas de fé. E a homeopatia foi por indicação médica e eu não achei muito eficaz, não. Há quem seja contra a aplicação dessas práticas por julgar que não tem comprovação científica. Qual que é a sua percepção e opinião sobre isso? Eu acho que tem que testar, né? A acupuntura também faz muito bem, pelo menos para dores diretas, assim, né, de coluna, esse tipo de coisa, acho que tem que testar para ver. Cada caso é um caso, né? No meu caso funcionou. Tem essa utilidade, mas não sei se o SUS deveria integrá-las. Nem tudo precisa da comprovação científica para ser utilizado, né? O nome já diz que é uma prática integrativa e complementar. Ela não vem para substituir nenhum tratamento e ela deve ser prescrita por um profissional habilitado. Eu acho que o importante é ter a consciência daquilo, é a questão da informação mesmo, você saber que é uma prática alternativa, que as pesquisas ainda estão sendo feitas, para que também, dependendo assim, se a pessoa tem um caso de depressão ou uma outra doença, não veja aquilo como uma coisa milagrosa, que é a cura de todos os problemas e abandone a medicina tradicional. Eu não sei se os remédios também têm comprovação científica. A gente toma o que diz que vale a pena, mas vale a pena para uma coisa e afeta a outra. É ou não é? Então, tudo tem os dois lados. Eu acho que nem tudo precisa ter comprovação científica, né? Eu sou espírita. Eu acho que a gente tem que exigir para qualquer prática aí, até para ser guia de tudo. Você tem que exigir um profissional honesto, ético, entendeu? Que realmente tenha estudado o assunto. Isso você tem. A recuperação da saúde, ela não pode ser obtida só com um medicamento, com um fármaco, né? Então, a saúde, ela é um bem-estar, é o mais completo bem-estar biopsicossocial. Então, eu tenho que buscar tudo aquilo que venha a complementar e a fazer com que eu alcance esse padrão de saúde. Então, eu sou a favor que as pessoas usem, né, e busquem esse bem-estar, né, que é a concepção ampliada de saúde. Quantas opiniões interessantes para a gente debater aqui. Olha, já vou trazer a participação da nossa audiência. Você que está em casa, enquanto isso, já vai mandando aqui perguntas, comentários, experiências que você teve com as práticas. O que você acha dessa discussão? Olha, o Rodinei já encaminhou aqui para a gente hoje um comentário que diz assim: as práticas integrativas têm efeitos comprovados por quem a elas se submeteu e apresentam resultados constatados por profissionais tradicionalmente científicos. Isso não é negacionismo científico, e sim integração entre novos e antigos tratamentos.
Vou já te passar a bola agora, Daniel. Você pediu para fazer um comentário já no finalzinho, eu não consegui ver de imediato, quando a Iracema estava falando. Se você quiser aproveitar e comentar essa fala do Rodinei, também pode ficar à vontade. Acho que as coisas vão se casar, né, os comentários, mas, né, a doutora Iracema falou que na época da faculdade dela, ela não via, né, esses conhecimentos dentro da faculdade de medicina, né, e a importância dessa política, veja só, né, com 18 anos apenas dessa política, quanto que isso já mudou a opinião das pessoas, né, é algo em debate, mas é uma maravilha olhar, né, ver, ouvir as pessoas, né, no território, no dia a dia, conversando e tendo já uma opinião, né, muito mais embasada para estar discutindo essas práticas, né? Às vezes opiniões diferentes, né, posicionamentos diferentes, mas muito mais embasamento. A gente ia conversar com as pessoas sobre essas possibilidades de cuidado 20 anos atrás, era totalmente diferente, né? Mas algumas coisas a gente pode avançar, né? Além de ser uma política pública, isso é fundamental, né, ela não é uma questão de crença, né? Então a gente tem o reconhecimento da prática, como o Matheus falou também, o registro, né, sistemático desses conhecimentos algumas delas ao longo de milênios, como a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, que a gente tem que ter muito respeito, né? As plantas medicinais, a gente tem registro também na Europa, aqui no Brasil, a utilização dos povos indígenas, dos povos de matriz africana. Então é um conhecimento que foi sistematizado e passado ao longo dos anos, e hoje a gente tem muito estudo científico, estudo de alta relevância, né? Então a gente, enquanto Ministério da Saúde, apoiou a formulação de mapas de evidência que reúne hoje mais de 1.800 revisões sistemáticas de estudos clínicos randomizados no campo dessas medicinas tradicionais que mostram o efeito dessas práticas comprovadamente para um conjunto de questões importantes da saúde pública, como a dor, né? Então, os Estados Unidos hoje sofre de uma epidemia de uso da dor, e os Estados Unidos é quem mais investe em pesquisa para práticas não farmacológicas de cuidar da dor, yoga, acupuntura, tai chi chuan, meditação, uso das plantas medicinais. Hoje são práticas que têm uma robustez para cuidado, né, por exemplo, de dores, né, que hoje é um grande gargalo, né? 30% da nossa população idosa tem dor crônica, 15% usa opioides, por exemplo, e a gente tem outras práticas que não têm tantos efeitos colaterais e tem outros benefícios que podem estar ajudando no cuidado, né? Então, veja só o quanto que a gente evoluiu no debate, né? E hoje, a partir da política pública, né, a gente tem grupos de pesquisa em diversas universidades, né? Grupos de pesquisas do CNPq, né? E temos também o início de disciplinas em várias graduações no campo da saúde, inclusive da medicina. Então, assim, é bom ver esse debate crescendo e a construção dessa política, né, pública. Iracema, ouvindo essas práticas que o Daniel citou aí como exemplo, me vem imediatamente à cabeça, né, diferenciando-as dos medicamentos muito fortes que são utilizados para dor, que nessas práticas o paciente precisa ser colocado como protagonista, né, da sua melhora, da sua cura, da sua busca, né? E aí a pergunta que eu queria te trazer como um ponto de partida também importante dessa discussão é o que é a medicina baseada em evidência e como é que evidências, né? E como é que as práticas integrativas se relacionam com ela? Ótima pergunta, Yasmine, porque eu acho que recentemente a gente teve essa polêmica, né? As PICs são científicas, não são científicas. O Matheus abriu a fala dele com um depoimento tão lindo, né? Assim, dessa necessidade da paciência em relação à qualidade da evidência e as perspectivas, né? Então, a gente já falou aqui da saúde da família e da relação que a saúde da família tem com as práticas integrativas. O Daniel citou o movimento da Organização Mundial de Saúde, que a princípio colocava o locus da atenção primária como privilegiado para a medicina tradicional, complementar, integrativa, né? Já baseado na questão do acesso, inicialmente, à Organização Mundial da Saúde para o CIRS, né?
Mas o próprio desenvolvimento do saúde da família, e aí a gente vai trazer um ponto muito importante, que na Universidade McMaster, no Canadá, que é, vamos dizer, uma universidade de altíssima qualidade, o professor David Saquet, que já faleceu há alguns anos, né, na necessidade de ensinar para os alunos dele de medicina de família qual o melhor medicamento convencional a dar, ele criou uma forma de categorizar, né, de nos ajudar a lidar com evidências, e foi isso que foi o start, né, na década de 90, do que a gente veio a chamar de medicina baseada em evidência. E o professor David Saquet, eu só queria dizer o seguinte, olha, nem a nossa melhor medicina, nem sempre ela é científica, porque a gente às vezes vai escolher em função de um estudo e você não está ouvindo o paciente, que é um dos pilares desse processo, é o paciente aceitar a prescrição médica e ela ser adequada culturalmente ao meio dele, isso fazer sentido para ele, né? E a outra perna desse tripé está na experiência do profissional, né? Então, quando a medicina baseada em evidência ela foi postulada, em um lado tinha isso que era categorização realmente. Eu tratei um caso e o outro tratou 100 casos, o outro fez um estudo duplo cego, o outro fez uma meta-análise. Ele trouxe uma clareza em relação a isso, por um lado, mas ele colocou também muito, de maneira muito consistente, que o paciente era um tripé, quer dizer, o paciente é a questão cultural e a aceitabilidade desse tratamento, e o outro era realmente a experiência clínica. Então, medicina baseada em evidência nos primórdios, ela era de uma maneira muito... E ela nos ajuda muito até hoje, eu devo dizer, que era uma ferramenta que os profissionais de saúde... Hoje a gente não fala medicina, a gente fala saúde baseada em evidência, porque ela vai para todas as categorias. E o que a gente traz é o seguinte, esses estudos altamente sofisticados, e que eles são muito necessários para as drogas farmacêuticas, né? Quando a gente usa esse olhar que a gente vai chamar de reducionista, por que ele é reducionista? Porque ele é altamente pragmático, altamente focado e altamente especializado. Ele está se servindo da maneira melhor possível para a racionalidade biomédica, que é o que a nossa medicina convencional, ocidental, se tornou. Então, se hoje eu tiver uma doença muito importante, uma doença reumatológica, oncológica, e etc., eu quero me tratar com a melhor evidência possível, considerando a experiência do meu médico e o que eu compreendo. Mas, quando a gente vai para a Ayurveda, para a Yoga, para, vamos dizer, inúmeras tradições de meditação, etc., nós temos um conhecimento que ele é estruturado tradicionalmente, por um lado, né? Então a gente vai ter lá toda a formação, camadas de conhecimento, como o Matheus É uma outra trouxe, racionalidade, né, Iracema? É uma outra racionalidade. São outras racionalidades. E no Brasil a gente tem os estudos da professora Mabel Terezinha Luz, que trouxe luz para essas racionalidades, quer dizer... A biomedicina tem sua linguagem e essas outras nacionalidades e elas podem se integrar, elas podem se integrar, exatamente, né? Mas nem por isso elas também não se aplicam ao modelo. Isso eu falo um pouco depois para não tomar muito o lugar de fala aqui, porque elas hoje também estão se desempenhando bem nos mesmos modelos de evidência da medicina convencional. Daniel, deixa eu só passar a palavra um pouquinho para o Matheus, porque a gente já tem que fazer um intervalo. E, Matheus, eu queria te perguntar se a gente, para começar essa discussão, a gente não precisa começar a rever o conceito do que é saúde e do que é doença, né? Porque a medicina baseada em evidências predominante, ela traz uma cápsula, uma pílula mágica, muitas vezes, ou uma cirurgia para resolver um problema. E não necessariamente resolve esse problema, né?
Eu acho que eu amo o que a Iracema estava falando, né, trazendo a personalidade importante do David Sackett, e tem o David Eddy também, né, de Stanford, que fez o contraponto, né, na construção desse modelo, desse tripé, né, do que a gente chama de medicina baseada em evidências hoje. O que é muito doido, assim, Yasmin, que é importante as pessoas entenderem ou lembrarem, é que esse modelo ele é da década de 80, 90. Então, de novo, falando sobre o tempo, né, é muito recente. Então, se a gente sintetizou penicilina em 1926 e a gente não tem nem 100 anos que a gente tem essa lógica, que muitas vezes é chamada de biomédica, mas ela é muito recente, sabe? Tem menos de 100 anos que a gente tem essa lógica de eu tenho uma bactéria, eu boto um antibiótico, eu mato a bactéria. Essa coisa de alteridade, né? De que eu tenho um inimigo, o vírus, a bactéria, o fungo, o parasita, e eu tenho um remédio que eu dou para combater esse inimigo. Há 100 anos atrás, menos de 100, a gente sintetizou lá a penicilina, e antes disso, ao longo dos últimos milhares de anos, a lógica não era essa, né? A gente não estava sempre com uma arma contra um inimigo, né? Então, quando a gente fala desse modelo atual, da década de 80, 90, eu acho que é um avanço absoluto. O que vale a pena lembrar é que a maioria dos médicos que foram formados nem estudaram o David Eddy, né? Nem sabem o que é o David Eddy, né? Tipo, porque a gente não foi formado dentro dessa perspectiva. E como você estava mencionando, e acho que a Iracema também mencionou, o modelo, né, de pirâmide de evidências, né, quando você tem um gold standard, né, duplo cego, randomizado, controlado por placebo, você está tentando proteger a pessoa que está sendo servida, que é o paciente, dele tomar uma cápsula que vai detonar o fígado dele, por exemplo. Então, a gente precisa de um exame duplo cego controlado por placebo para saber se vale a pena dar paracetamol no caso desse paciente, porque o paracetamol é hepatotóxico. Então, eu tenho que dar isso aqui, eu tenho que ter certeza absoluta de que isso aqui é bom, é melhor do que dar chá de gengibre. Só que esse modelo de pirâmide, né, em sua grande maioria, ele não se aplica à nutrição, por exemplo. Você não precisa de um duplo cego randomizado controlado por placebo para comer mais brócolis. E quando a gente fixa a nossa mentalidade nessa ideia de que evidência é esse modelo gold standard de duplo cego randomizado controlado por placebo, ele foi feito para ter certeza de que a cápsula que você está botando na sua boca ela vale mais a pena do que tomar água. Teve um comentário de um participante que foi entrevistado na rua que falou: é tudo placebo, né? Tudo placebo. Exato. E às vezes a pessoa não entende, né, o que significa ser placebo. Placebo não é uma coisa ruim, placebo funciona. O grande problema é que, às vezes, beber água funciona. E se beber água funciona tão bem quanto o paracetamol, você não deveria tomar o paracetamol, porque a água não é hepatotóxico, mas o paracetamol é. Então, a ideia de que a cápsula vai resolver o seu problema, e muitas vezes ela resolve. Por isso que eu falo sempre de sistemas integrativos de medicina, né? Não é que a cápsula não funciona, eu não demonizo medicamentos, nem nada disso. A ideia é que a cápsula ela é extremamente essencial para algumas doenças e para alguns contextos e para algumas pessoas. Só que se você é um paciente de cistite primária, você não deveria tomar antibiótico, você deveria beber muita água, sabe? Então, a gente já tem evidência suficiente sobre isso tudo. Você tem mais de 6.000 evidências no PubMed da vida sobre a Ayurveda. Então, não é mais uma discussão, eu acho que não está nesse lugar de será que isso aí é uma crendice ou é religião, né? Ou se tem base de evidências suficiente para a gente aplicar essas metodologias, esses sistemas, né? A questão é que, de novo, demora para isso chegar na educação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas nunca ouviu falar em pirâmide de evidências, em medicina baseada em evidência ou ciência baseada em evidências, e muito menos em Ayurveda. A gente já ia ficar feliz se chegasse nas faculdades de medicina, né? Vamos entender o que é homeopatia, vamos entender, já seria um grande avanço. Daniel, desculpa te interromper, Matheus, a gente já vai caminhar para o intervalo, mas o Daniel queria fazer um comentário. E temos várias participações da audiência aqui que eu vou trazer no segundo bloco. Esse debate é ótimo, né? Inclusive de entender, né, esse modelo baseado em evidência, né? Uma coisa é a concepção, outra coisa é a aplicação, né? Você dizer assim, eu preciso de evidências para tomar uma decisão,
é importantíssimo. A gente tem que tomar decisões a partir da melhor qualidade de informação possível, seja clínica ou seja de gestão, né? Um secretário de saúde, o ministro da saúde, a ministra, né? Entre outros, né, gestores, tem que ter a maior qualidade de informação para tomada. Só que a informação ela tem que estar baseada no fenômeno. Então, esse modelo duplo cego, né, randomizado, né, controlado, ele serve para avaliar medicamento, ele avalia uma intervenção isolada, né? Se eu avalio um fenômeno diferente, eu tenho que ter outras metodologias. E aí tem grupos da medicina baseada em evidência que quer que a gente passe por esse padrão ouro todos os fenômenos diferentes. Não, para cada fenômeno você tem um padrão ouro diferente, isso é importante. E aí o padrão ouro ele serve para alguma coisa, por exemplo, eu saber que o medicamento abaixa a pressão, né, e foi testado em 10 mil indivíduos, ótimo, só que esse resultado é uma curva padrão, né, um resultado estatístico, ele vai ter um efeito diferente para cada indivíduo, que a gente tem uma coisa chamada individualidade biológica. Então, quando chega para o profissional de saúde, ele vai ter que individualizar o tratamento, ele vai ter que perceber, ele vai ter que usar o conhecimento clínico dele para além do estudo duplo cego clínico randomizado, por exemplo. Mas e aí se ele não é só um hipertenso? Ele é um hipertenso que tem dor de cabeça, sente cansaço, né, tem transtorno de humor, por exemplo, né, esse medicamento, né, o que ele faz nesse indivíduo como um todo? Né? Então, aí o nível de informação, né, já não vai ser aquele estudo clínico randomizado que é estatístico. Né? Eu já vou ter, por exemplo, série de casos. Né? Será que, né, ou tem na literatura pessoas com características semelhantes, né, que tomaram aquele medicamento e sentem as mesmas questões? Qual foi o efeito? Então eu tenho um outro tipo de evidência. E é com isso que as práticas integrativas trabalham muitas vezes. Elas não trabalham, elas trabalham com a individualidade. Né? Então, eu não faço acupuntura para dor, eu faço acupuntura para equilibrar o sujeito. A homeopatia, não existe medicamento, né, da homeopatia, né, para dor de cabeça. Ela trata o indivíduo que tem dor de cabeça e tem um conjunto de outras questões que foram individualizadas naquele tratamento. E tem dor de cabeça também. Né? Então, isso é importante. Tem que encontrar a causa, né? Tem que encontrar a causa, Isso. porque senão vai só tratar os sintomas, né? É sintoma de alguma coisa, né? Exatamente. Daniel, então o modelo tem que ser aplicado, né, ao fenômeno correto. Desculpa te interromper também, estou interrompendo todo mundo. Minha diretora já me falou aqui, esse programa merecia 1h30, 2 horas, porque realmente é muita coisa importante para a gente abordar. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Para o próximo bloco, a gente convidou representantes de organizações que atuam com as práticas integrativas para responder até onde a ciência pode comprovar os resultados alcançados pelas PICs. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre práticas integrativas e ciência. Comigo nessa conversa, Daniel Amado, assessor técnico do Departamento de Gestão do Cuidado Integral do Ministério da Saúde. Matheus Macedo, médico Ayurveda. E Iracema Benevides, médica antroposófica e representante da rede PICs Brasil. E você que ainda não participou do programa de hoje, me manda aqui suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 e pelas redes sociais do Canal Saúde. As racionalidades diferentes de práticas milenares. Será que dá para encaixar toda forma de ciência nos mecanismos, nos mesmos métodos e processos? A gente foi perguntar para mais alguns especialistas. Segundo a racionalidade médica ocidental, a saúde muitas vezes vai ser definida de forma restrita, centrada na ausência de doença e no funcionamento adequado dos órgãos e sistemas corporais. Essa estética reducionista pode não levar em conta a diversidade e subjetividade das experiências de saúde, a exemplo dos aspectos psicossociais e culturais. As práticas, elas abordam o ser humano de uma forma integral. A homeopatia, por exemplo, ela vê os aspectos emocionais e psíquicos tão importantes como os aspectos clínicos. E, englobando tudo isso, ela busca tratar realmente o ser humano como ele é,
um ser composto por pensamentos, sentimentos, emoções. Então, se você não aborda o indivíduo como um todo, você não chega na causa das doenças. Então, muitas vezes, o que um remédio alopático não consiga dar conta, um homeopático vai dar, uma meditação vai dar, a arte-terapia. Os médicos têm uma predileção muito restrita, eles se focaram no uso de substâncias químicas purificadas para tratamento, que são os medicamentos, digamos, resumindo aquilo que a gente compra na farmácia, e cirurgias, que são duas coisas que os médicos mais fazem. Agora você vai dizer, isso é comprovado que faz bem? Olha, tem um pouco de polêmica, porque o rigor que se exige nessa comprovação é muito mais alto para essas coisas estranhas do que é o rigor que se exige para as próprias coisas da medicina que já estão, digamos, seja parte de um pressuposto de que já está estabelecido, então já deve ter sido comprovado com todo o rigor, nem sempre é assim. A psicanálise foi dito que ela não pode ser uma ciência porque ela não é comprovada dentro do modelo de cientificidade antigo, que tem que ter a refutabilidade, a replicação. Realmente isso não existe, mas não é o único modelo de se entender ciência. Ciência também é um arcabouço de conhecimentos. O que eu diria para as pessoas que questionam a cientificidade dessas práticas, no meu caso, na homeopatia, eu diria que existem muitas evidências. E, rapidamente, em 2017, publicamos um dossiê com as principais linhas de pesquisa via Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, publicado em português, inglês e espanhol. E agora, recentemente, em agosto, a gente lançou uma publicação onde a gente amplia essas evidências num livro de livre acesso, trazendo, além de todas essas linhas de pesquisa, da pesquisa básica e da pesquisa clínica, abordando, inclusive, essas pessoas que criticam essas práticas e os seus interesses. Nós precisamos ampliar as metodologias, inovar essas metodologias e aumentar o número de estudos. Assim, nós vamos ter um conjunto maior de evidências, mas não significa que não temos evidências nas PICs. Nós temos os mapas de evidência que foram publicados pela BIREM e BVS nas medicinas tradicionais complementares integrativas, que já demonstram milhares de estudos comprovando a efetividade dessas práticas. É muito necessário para o sujeito ele ser ouvido, ele se sentir entendido. Isso, inclusive, tem um efeito catártico. O efeito catártico é aquele que ajuda na cura. Então, falar ajuda a curar, mas é necessário que tenha uma escuta. A gente tem sempre que ressaltar que duas dessas práticas, homeopatia e acupuntura, são especialidades médicas. É uma prática convencional, mas qual é o problema? É que ela não é ministrada nas faculdades de medicina como algo frequente, como algo usual. Então, o que acontece? Eu acho que assim, isso é sempre bom trazer para a discussão. O médico sai da faculdade de medicina sem ter tido uma única aula sobre homeopatia e acupuntura. Apesar de serem especialidades médicas, homeopatia há 40 anos e acupuntura há 25, desde 1995. Eu tive a oportunidade de estar na China e no Japão, e é muito bonito como é respeitado isso. Farmácias antiquíssimas que são ainda procuradas pela população com raízes, ou então os pontos, né, que são acessados pela acupuntura. Só que, ao mesmo tempo que elas têm história, até tudo é muito contraditório na vida mesmo. Ao mesmo tempo que elas têm história, e que então elas deveriam ter essa comprovação, mas elas podem ser vistas, e acho que são vistas como ultrapassadas. Eu convivo também com pessoas mais do interior que se curam por chazinhos. E é como se, então, o que não é tecnológico, ele não tem valor. Olha só, vou trazer aqui algumas das nossas participações da audiência.
porque tem relatos aqui super interessantes para os nossos convidados comentarem. Olha só, a Lucília, de Guarulhos, ela disse que trabalha na área de saúde, na área da saúde, como assistente social. Ela mandou para a gente pelo WhatsApp. Na minha experiência, tive ansiedade e não via saída para esse problema. Iniciei meditação e yoga e consegui superar sem uso de medicamentos que me foram indicados na época. Sempre procuro me informar sobre a medicina tradicional chinesa e acho maravilhoso. Coloquei em prática na minha vida para melhorar o sono, pratico exercícios pela manhã e durmo cedo e no mesmo horário. Isso melhorou muito a minha vida. Matheus, eu vou levar esse comentário para você. Eu já me consultei com você e uma das coisas que você mais frisou para mim foi: durma. Você precisa dormir. Às vezes o tratamento é mais simples do que a gente pensa, né? Queria que você comentasse essa contribuição que a Lucília fez aqui para o nosso debate, o quanto que a Ayurveda, como é que é a racionalidade da Ayurveda para tratar esse indivíduo muito mais do que um paciente, né? Legal. Eu acho que tem uma diferenciação que é importante, talvez um pouco nerd, mas é importante de ser feita, que é a diferença de técnicas e a diferença de sistemas, né? Então o Ayurveda, ele é um sistema médico, ele não é uma técnica, não é que isso é melhor ou pior, mas, por exemplo, o Reiki, ele talvez seja mais uma técnica, né? Uma terapia específica, como a acupuntura, que é parte de um sistema mais amplo que a medicina tradicional chinesa. O Ayurveda, dentro dele, tem sistemas de cirurgia, tem sistemas de... a gente usa remédios, por exemplo, então tem a farmacologia ayurvédica, então é um sistema extremamente complexo, né? Um sistema, né? Só que o que eu vejo no mundo de hoje muito é as pessoas, elas querem a bala de prata, né? A solução, o chazinho, a cápsula, o que vai melhorar para amanhã o meu problema. Sem ela mudar nada na rotina de preferência, né? Sem eu sair de nenhuma zona de conforto, por favor, me dá um remédio que eu durmo rapidinho e não tem que tomar conta disso. Essa é exatamente a questão, é o fato de que a pessoa muitas vezes esquece que o sintoma que ela está demonstrando ou o desequilíbrio que ela tem é derivado de um conjunto, de repente, de hábitos, ou de um passado, ou de trauma, ou de família. E não adianta, a cápsula, se você vai tomar melatonina, ela não vai resolver a causa do seu sono, porque você está jantando 11 horas da noite, tomando café às 6 da tarde. Então, se você não parar e olhar o ser humano na integralidade dele, você fica míope para a causa do problema, né, muitas vezes. E eu acho que, né, dentro da tua provocação, né, falando do sono especificamente, às vezes a pessoa ela fica cega, ela esquece que se ela tá, sei lá, vendo televisão, filmes de bomba e dragões soltando fogo antes de dormir, a mente dela fica hiperativada. E aí ela acha que ela vai tomar um remédio que vai desligar ela. E aí a gente toma um remédio para desligar e no dia seguinte de manhã toma um remédio para ligar. Porque dormiu Mateus, mal, tá cansado. As pessoas estão ficando cegas mesmo. Eu já ouvi relato de burnout, né, como está se chamando agora, das pessoas realmente ficarem com tudo preto, não conseguir ver nada, né, porque estão realmente exaustas. E aí você vai perguntar, não dormem, não se alimentam, não conseguem mais fazer coisinhas básicas da vida. Né? Parece, Yasmine, que o nosso corpo ele vai dando dicas. Aí, se você não ouve, ele vai falando mais alto. Aí, se você não ouve, ele começa a gritar. E se você não ouve, ele meio que te paralisa, sabe? Tipo, olha, eu tô falando que você tá com dor nas costas. Levanta e mexe um pouquinho. E aí você não levanta. Ele fala, eu tô com muita dor. Aí você toma um analgésico e fala, cala a boca, corpo. Aí daqui a pouco ele fala, então toma essa hérnia aí e vê o que você faz com esse negócio, entendeu? Você não tá me ouvindo. Aí você vai pra cirurgia e continua na mesma posição, né? É complicado. Daniel, vou trazer para você duas participações aqui, um comentário e uma pergunta. Olha só, a Glauce Desmarais, do Rio de Janeiro, espero ter falado sobre o nome dela corretinho. Sou farmacêutica, homeopata, docente e pesquisadora. Sim, há evidências sobre os benefícios dessas práticas. No entanto, poucos são os canais utilizados para difundir essas informações. A participação dos profissionais de saúde na disseminação dessas práticas é fundamental. Por isso, devem fazer parte da grade curricular no ensino superior e multiplicado para a população. Já passo para você, quero trazer junto também mais uma pergunta. A Cristina, aqui do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: o empirismo não é uma teoria válida para a ciência? Por que então dizer que as PICs não têm comprovação científica? Daniel.
Vou começar para a segunda, né? Então, assim, o conhecimento tradicional dos povos, ele é fundamental, né? E hoje a Organização Mundial de Saúde, inclusive, tem bancado alguns pesquisadores para desenhar qual é o melhor modelo da gente sistematizar esse conhecimento, né, oral, muitas vezes é passado de forma oral, e trazer isso para o campo daquilo que a gente consegue sistematizar, documentar e aí entender do ponto de vista daquilo que a gente está chamando de ciência, né? Então, a própria Organização Mundial de Saúde está preocupada com isso. Então, é fundamental, né, essas medicinas, né, como o Matheus está falando aí do Ayurveda, mas da medicina chinesa, entre outros, que passaram milhares de anos, né, ou, né, de comprovação de uso, né, e assim, a gente teve mais tempo com essas práticas de cuidado do que com a nossa medicina convencional. Então, sim, a OMS reconhece como conhecimento importante. Isso não tira a nossa responsabilidade de passar por novas formas de avaliação para conhecer melhor, não como um critério de desvalidar, de descaracterizar ou de negar esse conhecimento, mas sim de a gente ter uma visão ampliada. Então, por exemplo, a nossa forma de uso das plantas medicinais aqui no Brasil é muito ambulatorial, são para as queixas do dia a dia. A Alemanha, China e Índia já estão usando, por exemplo, em ambiente hospitalar, como plantas medicinais, fitoterápicos, de forma injetável, por exemplo, né? Porque tem alto estudo para uso nessas condições, né? Inclusive hospitalares. Então, assim, não quer dizer que essas práticas não possam ter um conhecimento tecnológico, né? E aí, né, por que a gente não tem isso ainda dentro das faculdades? Porque no Brasil reconheceu há muito pouco tempo. A gente tinha, na verdade, um Estado que perseguia essas práticas, né? Então, há muito pouco tempo, era proibido a utilização desses conhecimentos, né? A estrutura estatal caçava esses conhecimentos. É tanto que no Código Penal, a gente também tem lá o nome curandeiro. O que é o curandeiro? É aquele que o utiliza das formas naturais para curar. Então, o problema não é ele enganar alguém ou ele fazer alguma coisa que não era, né, permitido. Ele curar alguém era proibido pelo Estado e ainda segue no Código Penal. Então, veja que o Estado, há muito pouco tempo, perseguia esses conhecimentos. Então, é muito pouco tempo de política pública, né? Mas isso aos poucos está chegando nas graduações, né? Nos grupos de pesquisa, e a gente tem evoluído nesse sentido, e a gente vai ver isso ser incorporado cada vez mais, porque isso é um movimento não só no Brasil, mas um movimento global. Né? Os países estão usando inteligência artificial para sistematizar esses conhecimentos, né? A gente viu essa fala na Índia, né? Lá na Conferência Mundial das Medicinas Tradicionais da OMS, não foi, Iracema? Eu ia já perguntar para a Iracema como é que foi essa cúpula, porque assim, é importante dizer, né? O Ministério da Saúde coloca as práticas integrativas no SUS porque a OMS está ratificando essas práticas e porque o mundo todo está discutindo essas práticas, né, Iracema? E aí eu acho muito estranho quando uma pessoa vira e diz, mas não devia se gastar dinheiro público com isso, porque não se tem comprovação científica. Gente, a OMS já reconhece a Ayurveda como uma prática médica. A OMS já reconhece a homeopatia há bastante tempo, né? Pensando no nosso curto espaço aqui, mas como o Matheus falou, né? Precisa de mais tempo para que uma cultura seja retomada, né? Não é nem modificada, porque essa cultura ela já existiu, do entendimento da cura como algo da natureza. Agora, eu queria que você trouxesse um pouquinho desse relato dessa última cúpula e a importância dela, né? Para ver se quem está assistindo a gente tem alguma dúvida ainda, tem a segurança de usar essas práticas, né? Sim, Mariana, é um evento importantíssimo. Ele aconteceu em meados de agosto, em Gujarat, na Índia. E ele aconteceu um ano depois que o governo do Ayush, o governo da Índia, o Ministério do Ayush, que é Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha e Homeopatia, é um ministério específico que o governo da Índia tem. Eles criaram um centro de pesquisa em medicina tradicional complementar integrativa nessa província, porque essa província tem uma tradição nesse aspecto, e um ano depois, junto com os eventos do G20, foi realizado, então, esse encontro com mais de 1.500 experts internacional. Eu tive a honra e a alegria de estar presente representando um outro projeto, que é uma coalizão internacional chamada Declaração TCIH,
eu falo disso daqui a um minuto. Mas essa cúpula, ela gerou uma declaração. Eu acredito que muito em breve vai estar traduzida para o português, mas essa declaração, ela começa com a validação, dizendo, olha, os participantes dessa conferência, nós validamos, nós acreditamos, nós recomendamos, né? E aí vem 32 itens, começando com a medicina tradicional dos povos, né? Então, a OMS vem fazendo isso desde a década de 70 e é um movimento contra a corrente, né? Mas a gente já vê alguns países investindo nisso. Então, a Índia tem feito esse movimento, a China tem feito esse movimento, e a gente imagina que isso vem do sul global mesmo. Então, o Brasil, a gente está esperando ver o que vem aí num gesto de mais coragem a partir dessa declaração de Gujarat, né? Que inclusive postula que a gente precisa de mais recurso para pesquisa. Porque hoje quem investe em pesquisa nesses modelos, o Daniel citou um exemplo do governo americano, mas não é uma exceção. Porque, na verdade, a indústria farmacêutica investe muito nos seus produtos. E a gente precisa, então... E em publicidade também, né, Iracema? E em publicidade também, porque a comunicação tem um lugar importantíssimo, né, para estabelecer essas culturas, né? Exatamente. E um ponto importante que eu disse da declaração que chama TCIH, porque vem do inglês Traditional Complementary Integrative Health, então, medicina tradicional, não é medicina, é saúde complementar integrativa, né? A questão de que a gente não quer ser alternativo, mas integrativo, né? A gente quer integrar. Então, assim, existe uma coisa ou outra, né? Uma densidade de evidências e de experiências que validam que essas abordagens melhoram os cuidados em saúde, o sistema de saúde fica melhor. Então, você, na verdade, economiza dinheiro. E, além de tudo, você, custa menos. Você, na verdade, né? trata melhor a saúde das pessoas. Sim. Então, esse é a nossa visão, né? Iracema, custa menos, tem vários benefícios, tem efeitos, né? Agora, a gente está caminhando para o final do programa, Daniel, já indo nesse gancho aqui da fala da Iracema, eu queria que você rapidamente falasse para a gente qual é a perspectiva aí do Ministério da Saúde depois dessa cúpula, o que está por vir e de que forma a gente pode avançar ainda mais nessas políticas, que a gente sabe que tem a simpatia do atual Ministério da Saúde, mas ainda é preciso avançar bastante, né? Isso. O Ministério da Saúde tem uma responsabilidade, né, com a qualidade do sistema de saúde, com a sua organização, né? Então, ele, no intuito de fortalecer e qualificar essa política, a gente montou uma câmara técnica assessora dessa política e está chamando diversos especialistas, né, do Brasil todo para compor essa Câmara Técnica e a gente discutir a qualidade das incorporações que foram feitas e também produzir documentos para os grandes gargalos da saúde pública, né? Eu citei a dor crônica, por exemplo, como algo, né, que é uma das principais causas de afastamento do trabalho, né? E é uma das principais queixas dos nossos idosos, por exemplo, que diminui a sua qualidade de vida, né? Então, a gente tem a perspectiva de ter a formação, né, e produção de documentos técnicos pelo Ministério para dar conta de questões importantes, né, da saúde pública. A dor crônica é uma delas, as doenças crônicas como a hipertensão, diabetes, aí o trabalho na promoção da saúde é fundamental, e as questões de saúde mental, né? A gente vive uma epidemia, né, nas questões de ansiedade, depressão, insônia, né, e esse sofrimento psíquico, né, que muitas vezes a gente, né, chama de uma queixa inespecífica, né?
mas essas práticas podem compor esses planos terapêuticos, né? E a gente só pode fazer isso, então, com os estados e com os municípios, e está sendo pensada essa estratégia de apoio institucional e a construção dessas linhas de cuidado. Mas essas práticas, elas não estão como uma linha de cuidado separada. Ela tem que estar dentro da linha de cuidado, né, do sistema como um todo. Então não adianta eu ter uma prática integrativa e não saber prescrever opioides, que em alguns momentos eu vou precisar desses medicamentos. Então eu tenho que ter uma boa prescrição, né, da medicina convencional, e eu tenho que ter essas opções terapêuticas que vão compor esse plano, né, do cuidado ao indivíduo e comunidades. Integrando, né? Matheus, eu vou concluir o programa com você te fazendo um convite. Você tem um canal com muitos seguidores, você fala bastante sobre tudo isso, acho que até fica o convite para quem quiser ouvir um pouco mais, o Vida Veda, né? Que acho que é um canal que faz um serviço público mesmo de saúde, eu acho muito interessante. Como é que a gente reconhece, porque está um boom de gente falando de tudo na internet, né? Como reconhecer uma fala que seja cuidadosa de fato e que não seja simplesmente um convite para likes e troca de informações sem validação nenhuma, porque no final das contas, no meio de tanto negacionismo, você defender as práticas integrativas de forma consistente e com segurança científica é fundamental, né? Caramba, que desafio que você me colocou aqui agora. Eu não sei como é que diferencia, ainda mais no Difícil, mundo né? no mundo que a gente quer informação em 30 segundos e que a gente não tem, de novo, tempo para ver um filme direito mais, né? Então, eu acho que eu quero encerrar mesmo fazendo esse convite para as pessoas. Você falou do meu canal, né? Todo sábado eu leio notícias da semana e eu tento trazer um pouco essa visão do tipo, olha, como é que você lê uma notícia de maneira crítica? Porque também, né, tem um conflito enorme, né, nas redes sociais sobre essa busca por atenção e por likes, né? Eu achei lindo porque a Iracema falou de Gujarat. Eu morei 7 anos em Gujarat, né? A minha faculdade eu estudei em Gujarat. E dá para ver como lá realmente é um berço de conhecimento tradicional. Eu estudei na faculdade mais tradicional de Ayurveda que tem na Índia, que é no estado de Gujarat, né? Na Gujarat Ayurveda University. E aí, falando sobre como divulgar isso, né? A gente no Vida Veda, desde 2020, faz um congresso Vida Veda de medicina integrativa, todo ano de graça. Eu boto isso na internet de maneira totalmente gratuita para todo mundo. Cada ano a gente escolhe um tópico e aí se aprofunda nele. Então, por exemplo, em 2023, o tópico foi saúde feminina. Eu chamei 50 profissionais de saúde, de ginecologistas, nutricionistas, psicólogas, galera do Ayurveda, galera da medicina tradicional chinesa, galera da homeopatia. E aí cada profissional da sua área vem e palestra, né, dá a sua visão, digamos assim, do sistema que a pessoa conhece, e a gente tenta integrar dentro de um tópico. Esse ano foi saúde feminina, no que vem vai ser saúde mental, e é o meu, digamos assim, é a minha tentativa de ajudar, né, na promoção dessa discussão de maneira privada, né, como uma escola que entende o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Acho que o governo tem um papel fundamental também de equilibrar os interesses das indústrias farmacêuticas e tudo mais, porque senão a gente só vai fazer evidência que tem interesse mercadológico, mas eu acredito que a gente também tem, assim, eu acho que como eu tenho uma escola de Ayurveda, e eu assumo a responsabilidade que deriva do meu privilégio de poder ter tido acesso a isso tudo e colocar isso de maneira gratuita na internet para as pessoas, mas o desafio é intenso, Yasmine. Como diferenciar um clickbait, né, de notícia verdadeira, importante? Eu grudo na Fiocruz, eu grudo na USP. Grudo no Canal Saúde. Exato, eu grudo aqui nessa informação que vem de instituições, né, muitas vezes públicas, que a gente sabe que tem qualidade, que os pesquisadores estão tentando, né, criar conhecimento científico fidedigno, e não pessoas que estão tentando vender cápsulas e suplementos e coisas por aí. É mais ou menos assim que eu vou tentando filtrar. Já vale deixar o recado assim para não sair tomando cápsula torta e direita aí, né? Ouve um pouquinho o seu corpo, os seus sintomas, para você poder fazer alguma coisa por você e procurando práticas integrativas. Muito obrigada pela participação de vocês hoje com a gente aqui. Foi um programa, pelo menos para mim, muito bom de ouvir cada um de vocês falando. Obrigada, Daniel. Obrigada, Matheus. Obrigada, Iracema. E obrigada a você que acompanhou a gente hoje. A gente tem que encerrar rapidinho, mas no próximo programa a gente volta com mais um assunto relevante para você. Não vai perder. Até a próxima.